Meu nome é Maria Lúcia de França Camargo, nasci em 15 de abril de 1943. Entrei na Caetano de Campos em fevereiro de 1951, no primeiro ano primário. Quando mudamos para a Avenida São Luís, a minha avó, que conseguiu com o sobrinho dela, que na época era deputado estadual, Arlindo Maia Lelo, as vagas na Caetano para mim e para minha irmã. A minha professora foi a Dona Edith, e uma coisa que me marcou muito no primeiro ano foi, gozado como ficou marcado, um dia que a gente usava lápis e gilete, né, para apontar lápis, né? E eu estava apontando meu lápis no cantinho da sala, tinha um cestinho de lixo, e um outro aluno, não me lembro quem, estava apontando também. E ele apontando o lápis, a gilete dele escapou e cortou meu dedo. Eu tenho até hoje a cicatriz aqui nesse dedo aqui. O quinto ano não era obrigatório, tanto é que a maioria da minha classe, eles foram para o ginásio, certo? Fizeram eu não sei te dizer, mas para o ginásio eu acho que também tinha, que a gente passava por um vestibulinho também, né? Eu sei que eu fiz o quinto ano, porque eu não me senti preparada. E com o quinto ano, eu fiquei muito mais tranquila para ir para o ginásio. E era esse exame que também nos dava a colocação, porque conforme havia a aprovação dos alunos, certo? Assim, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, vigésimo, certo? Então eles colocavam assim, primeiro na A, segundo na B, terceiro na C, quarto na D, quinto na A, sexto na... certo? Faziam essa divisão para montar as 4 classes. Até a quinta série as salas eram mistas, tranquilamente. Entrava para o ginásio, separava. As meninas estudavam à tarde e os meninos de manhã. Então já havia separação, certo? Então era até... o contato era mínimo com os meninos, porque a gente não podia encontrar no pátio, não podia encontrar na hora da saída, na hora da entrada, nada. Era muito rigoroso esse negócio. A não ser nas aulas de Orfeon, que eram juntas. Então, o período da tarde, da manhã, ficava um pouco mais tempo e o período da tarde entrava mais cedo. E por volta de meio-dia, nós tínhamos o Orfeon lá no auditório. Não, de Chiara eu tive no normal. Frederico de Chiara foi professor de música no normal. No ginásio foi o professor Rui. Nós aprendíamos os hinos, nacional, da bandeira, da independência, todos os hinos. Quando houve a festa japonesa, nós aprendemos o hino japonês, mas eu não tenho memória nenhuma desse hino da Caetano de Campos. Então é que no ginásio eu participei da fanfarra. 7 de setembro a gente ia para a rua, ia para a Avenida São João, ia desfilar, tinha o concurso das fanfarras, toda essa coisa. Eu tenho até o diploma da participação na fanfarra. 9 de julho, era na 9 de julho os desfiles. Saíam da Caetano, a gente ia para 9 de julho, lá esperava a ordem das escolas para entrar, e sempre aquelas rivalidades, né? Caetano de Campos, Mackenzie, Oswaldo Cruz, né? Quem era o melhor, né? E então o desfile era feito todo na 9 de julho. A minha professora de Educação Física, se eu não me engano, era a Dona Iracema, se eu não me engano. Então nós tínhamos todo o ensaio, não da fanfarra, certo? Das aulas de ginástica e dos desfiles. Porque a parte da fanfarra era organizada, inclusive, pelos rapazes, mesmo e o professor de educação física deles. Eram poucas meninas, inclusive, que participavam da fanfarra. Devia ser no máximo umas 6 meninas que desfilavam na primeira fila da fanfarra e aquelas que desfilavam na frente da fanfarra, que era geralmente onde eu desfilava, porque era muito pequena. Então, meu surdo era desse tamanho assim, porque era o menor que tinha, porque senão eu não aguentava o peso. E tinham as meninas que carregavam as bandeiras todas, né, que desfilavam na frente. O normal foi o seguinte: acabou o ginásio, é aquela história que eu faço agora da minha vida. Uma que eu não queria sair da Caetano e outra que eu não sabia o que fazer. E naquela época o mais comum era fazer normal, que era o curso de espera marido. Então você saía do ginásio e ia para o normal. Então eu fui, certo, como a maioria foi. Pouquíssimas meninas saíram, foram fazer científico, clássico. A maioria continuou. Tinha também o vestibular para entrar no normal, tanto é que eu me lembro que eu fiz o mês de janeiro inteirinho, fiz de cursinho, lá na Liberdade. Era o professor Rosolia quem dava, um deles que dava, outro professor não lembro quem era, mas ele com certeza. E todo dia,
de manhã, ia para o cursinho para fazer o vestibular. Tendo saído do ginásio, assim, ótimo, mas a gente nunca se sentia preparada, né? O ano que eu entrei, que foi 59, 60, certo? Foram 32 alunas que conseguiram passar. E foi feita uma classe só. E essa classe permaneceu os 3 anos. Olha, a parte prática, eu acho que nós conseguimos ter mais no terceiro ano. Certo? O primeiro ano foi um básico. Nós tínhamos, que eu me lembro bem, nós tínhamos português, química e física, que foi só no primeiro ano. Que, aliás, foi uma coisa que eu sempre achei erradíssima. Principalmente ter português só um ano. Que é básico, né? Não ter no segundo e no terceiro ano. Depois tinha história da educação, tinha psicologia da educação e outras, educação física, artes, economia doméstica, tinha várias matérias. E depois, no segundo e terceiro ano, as matérias começaram a ficar mais específicas. Então, a gente tinha higiene, tinha puericultura, tinha história da educação, tinha filosofia, tinha metodologia, tinha psicologia da educação, história da educação. E no terceiro ano que começava mais a parte prática mesmo. Então a gente tinha a parte de metodologia, a cadeira de metodologia, que era dada pela Arminda Amoroso, não a mãe, a filha, a Arminda Amoroso. Ela dava uma das matérias. E nós tínhamos 5 ou 6 matérias, porque nós tínhamos linguagem, aritmética, história, geografia, ciências e metodologia, certo? Que eram aulas dentro da metodologia, porque nessas aulas nós aprendíamos como dar aula. Então, como eu vou dar uma aula de linguagem para o primário, como eu vou dar uma aula de aritmética para o primário, como eu vou dar aula de história, certo? Era como entrar na sala de aula e dar. Como? Aí nós aprendíamos certo tudo, como fazer o planejamento, como planejar, como analisar uma cartilha, se era boa, se não era, o que devia se aproveitar, certo? E o planejamento de aula também. Então ali nós já éramos encaminhadas para fazer, as professoras arrumavam já as escolas que a gente íamos fazer um estágio. Então, não era bem um estágio, a gente ia visitar a escola, assistir uma aula, enfim, passar um período dentro da escola, e era um dia, às vezes numa escola, às vezes no outro, cada hora numa escola, para ter contato com as escolas e os métodos que eram dados, tanto na escola pública como em escolas particulares. E lá dentro da Caetano mesmo. Então, nós éramos encaminhados para assistir às aulas das professoras, entrávamos grupos de 3, 4 numa sala e ficávamos assistindo uma aula de primeira, segunda, terceira, quarto ano na ocasião, né? E assistindo às aulas, certo? Então, lá mesmo, essa prática era feita lá mesmo. Fazíamos, nesse estágio em sala de aula, principalmente na Caetano, dentro das salas da Caetano, nós auxiliávamos as professoras, quer dizer, ela nos solicitava naquilo que houvesse necessidade. Determinados alunos com mais dificuldade, outros. Então, nós dávamos aquela assistência e isso a gente também ia aprendendo o comportamento dentro de sala de aula, tanto com a professora quanto com os alunos, certo? Tínhamos feito estágio, fazia estágio dentro da classe de deficientes visuais, deficientes auditivos, que tinha essas classes específicas, né? E nós fazíamos estágio. Então, quando eu acabei o normal, eu falei, agora o que eu vou fazer? Eu não sei, talvez não me sentisse ainda preparada para trabalhar, para enfrentar a vida, apesar de já ter uma certa idade, né? Mas fui conversando, com as colegas, falei, bom, vamos fazer uma especialização. Fazer especialização em quê? Nós tinha especialização para deficientes visuais, auditivos e especialização para pré-escola. Foi aí que eu optei em fazer especialização para pré-escola e fiz mais um ano de curso. Foi aí que eu realmente entrei em contato com a pré-escola, porque até então eu não tinha, só tinha contato com o primário.